E o nosso tema de reflexão de hoje, do nosso livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli com o querido irmão José, se chama Sempre que orares. Sempre que orares, lembra-te dos teus desafetos, daqueles que deves diuturnamente incluir em teus pensamentos de paz, daqueles que, sem que saibas o motivo, não se afinizam contigo, daqueles que te inspiram menor simpatia, no entanto estão sempre cruzando com teus passos, daqueles com os quais, muitas vezes, nunca dialogaste, mas vivem comentando a teu respeito, daqueles que te invejam por te suporem ser o que não és, daqueles que indiretamente feriste e não te oferecem chance de reconciliação, daqueles que torcem inexplicavelmente pelo teu fracasso, daqueles, enfim, que, induzindo-te a desmenti-los, te motivam a ser melhor do que és. Bom, e o próximo tema aqui para engatar a reflexão se chama frequência vibratória. Todas as coisas e todos os seres vivem interligados, tá? Isso aqui tem muito a ver com a questão da oração que a gente viu aqui agora. Toda ação repercute. Nenhum ato se isola em suas consequências. Vivemos num emaranhado de ideias e sentimentos. O bem se expande em ondas que cobrem distâncias imensas. O mal se propaga com a mesma intensidade com que é praticado. O que acontece a lures te alcança onde estás. Se te transformares num foco de luz, extinguirás a sombra em torno. O reflexo de tudo que te atinge combina com a natureza dos teus sentimentos. Quem não oferece sintonia para o mal não entra na frequência vibratória da desarmonia. Muito bem. Quer falar um pouquinho, irmão Gilberto, sobre sempre que horários e frequência vibratória? Já falei bastante. Você já leu. Isso é de suma importância, esses dois tópicos, porque as nossas vibrações elas dependem de como nós estamos vibrando, de como nós estamos, porque as nossas energias, conforme nós estamos, conforme nós nos encontramos, isso faz com que nós aproximamos ou distanciamos os nossos protetores, os nossos anjos da guarda ou espíritos afins conosco. Para que nós estejamos em condições de conversarmos ou chegarmos um pouquinho perto do nosso irmão Jesus, nós temos que estar com uma vibração, com um estado mental adequado para que nós possamos. Porém, isso não significa que as nossas mensagens, que os nossos pedidos, que as nossas preces chegue até o Altíssimo, mas é necessário para que isso aconteça, para que nós vibremos, né? Nós vibremos para que isso chegue mais rápido e mais breve possível até o Altíssimo. Então, isso tudo é, é uma balança, nós temos que equilibrar para que isso faça com que nós estejamos bem, como nós estávamos conversando no começo da reunião, né? Antes da reunião, né, Leandro? Nós temos que começarmos por nós, para que depois nós possamos é, emanar essas boas vibrações que nós estamos para o nosso lar, para os nossos familiares, né? E isso até chegar aos nossos trabalhos e por onde nós passarmos. Leandro? Perfeito, irmão. Não quero estender muito, né? Só falar um pouquinho sobre esses dois temas aqui. Então, sempre que horários, né, a gente tentar é, expandir a nossa forma de pensar e, consequentemente, isso afeta a nossa forma de orar. Né? Eu acho que por isso que os estudos são importantes, porque a gente começa a perceber coisas diferentes. Então, a gente sabe que é difícil, a gente sabe quanto é complicado a gente orar pelo bem-estar de alguém que de repente está nos prejudicando ou que fez algum mal para nós, né? A gente liga jornal, por exemplo, e vê tanta coisa ruim acontecendo
né? Imagine para cada episódio desse ruim que a gente acaba ou vendo, né? Que tem uma vítima, né? E tem um agressor, né? E a figura dessa vítima, será que ela consegue orar para esse agressor? Será que uma pessoa que teve um bem furtado consegue orar para aquele delinquente que subtraiu algum bem dessa pessoa? Ou que fez algum mal para sua família de forma física, mental, psicológica, né? Então, é complicado. A gente sabe que estamos num processo de tentativa de acender as nossas vibrações, as nossas energias, o nosso padrão energético vibratório, mas estamos num mundo de provas e expiações passando para um mundo regenerador. Então a gente ainda participa e percebe muitos episódios muito complicados, tá? Mas exercitemos isso, né? Exercitemos de repente com pessoas e ações menos graves, tá? Alguém que falou uma palavra que você não gostou, ou que pisou no teu calo, né? Ou que você emprestou uma grana e você não viu a cor dessa grana ainda, né? Então, assim, exercitemos com coisas menos impactantes para que a gente possa desenvolver a condição de orar e de pedir pelo bem-estar de pessoas que acometem situações mais graves. Tá? Eu acho que é um exercício e a gente tem que tentar praticar. Tá? E frequência vibratória, eu acho que a gente está muito munidos de informações nesse sentido. A gente já sabe como que as coisas funcionam, a gente sabe que pensamento é vida, a gente sabe que pensamento gera todo um contexto em torno de nós, tá? E somos co-criadores, pessoal. Deus nos criou e também nós criamos através da manipulação de matéria e através do nosso pensamento, tá? Então tomemos cuidado com aquilo que a gente está vibrando, com aquilo que a gente está assistindo, ouvindo, certo? Porque isso tudo impacta no nosso dia a dia, impacta no nosso lar, tá? Da forma que as energias dentro da nossa casa estão, tá? Da forma com que a gente encara os nossos ambientes de trabalho, certo? Da forma que a gente se relaciona com os nossos familiares, tudo isso é vibração, é energia, tá bom? Aprendamos a nos proteger energeticamente falando para que a gente possa estar o máximo bem possível, para a gente poder estar no máximo de ambientes diferentes possíveis e não sair desses ambientes destruídos energeticamente, tá? Por conta das vibrações e das egrégoras, né, que são os conjuntos de energias de cada lugar, né? Como a gente comentou semana passada sobre as egrégoras, né? Esse conjunto energético que é uma assinatura de determinado ambiente, ok? É isso, irmão Gilberto. Essa situação que o Leandro acabou de explicar, nós vamos estar passando por isso agora. É um período do carnaval que iremos passar. Então, nós devemos permanecer com os nossos pensamentos mais elevados, evitar entrar em discussões, evitar esse tipo de vibração, deixar que essas coisas externas afetem-nos para que esses irmãos menos esclarecidos possam nos prejudicar. Isso tudo vai ser trabalhado, é uma forma de nós trabalharmos também e nós evoluirmos com esses ensinamentos e com essas experienciações nesse período, mas tudo tem um porquê, tem um para quê e um porquê. Então, mantenhamos os nossos pensamentos elevados para que nós possamos atravessar esse período com menos turbulências em nossos dias, tá certo? Essa é uma ideia, uma sugestão que pediram para passar para que todos nós mantenhamos equilibrado. E a palavra da vez, quando a gente fala de festividades, é bom senso também, né, pessoal? A gente sabe que tem gente que gosta de dançar, de cantar, de se divertir, né? Mas equilíbrio é a palavra-chave, tá bom? Nada impede a gente de ir num trio elétrico, pular carnaval, nada impede de levarmos as nossas crianças para se divertir, para ficar jogando confete pro alto,
né, para ficar brincando, para as matinês e etc, onde tem danças, enfim, tá? Mas tomemos cuidado com os exageros, tomemos cuidado com o tipo de companhia que vai estar conosco nesses ambientes, tá? E faça uma oração, independente do lugar que você esteja, tá? Faça sempre uma oração antes de ir. Peça licença para você chegar nesses lugares, porque existem seres contrários às suas intenções, tá bom? E é assim que funciona. Não dá pra gente ficar se privando o tempo todo das coisas. A gente tem que vestir a nossa armadura e ir pra batalha, tá? Lembremos-nos que para que caravanas de luz façam resgates nas trevas, aonde que eles têm que ir? Onde que eles têm que estar em contato? Com os demônios, com os seres trevosos, com os dragões, seja lá com o nome das entidades que a gente possa estar aqui falando, tá? Ou seja, tem hora que os contatos são inevitáveis. Então tomemos cuidado, palavra da vez, palavra-chave, equilíbrio, certo? E prece, oração, né? Nosso famoso orar e vigiar que o nosso mestre Jesus nos ensinou. Muito bem, vamos dar continuidade no nosso estudo. Deixa eu abrir aqui o material. Tá aparecendo aí, turminha? Sim, sim. Perfeito. Então, vamos lá. Pessoal, estamos tratando a respeito de esquecimento do passado, né? Entramos nesse tema aqui no nosso estudo do Livro dos Espíritos e eu externalizei algumas pulgas atrás da orelha que eu tenho nesse sentido, mas eu vou me limitar aos ensinamentos que vão ser aqui trazidos, porque é uma coisa minha e, e eu não quero deixar ninguém com caraminhola na cabeça. Bom, questão 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas que se esqueceu? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal, onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida passada. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas, parecidas às que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e que instintivamente resistes, atribuindo as mais das vezes essa existência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizeste culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste. O espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Tá? É um pouco extensa aqui essa leitura que a gente fez, mas basicamente está falando que não teria mérito se nós nos lembrássemos daquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente já experienciou. Tá? Fala aqui da questão do planejamento reencarnatório, que a gente escolhe, algumas provações, algumas expiações que a gente tem que passar, não tem como fugir disso, tá? E isso é arquitetado, é engendrado por equipes responsáveis por isso, tá? Por esses planejamentos reencarnatórios.
tá? E mentores, né? Espíritos, ah, amigos, parceiros lá na espiritualidade se comprometem conosco a fim de que possam estar aqui na Terra nos auxiliando nessa nova empreitada, né? Nessa nova reencarnação, certo? Mas basicamente é isso, tá? Não seria interessante a gente saber tudo aquilo que a gente já fez, porque a gente não conseguiria cumprir, porque seria uma bagagem de informações tão grande e seria uma salada de vivências que nós tivemos tão grande que todo mundo que a gente cruzasse, ou pelo menos muitas pessoas com que a gente cruzasse na nossa vida, no nosso dia a dia, por conta dessa total lembrança, a gente ia ficar amarrado, a gente ia ficar estacionado é, na nossa intenção de evolução, de cumprir com o nosso planejamento reencarnatório. Tá? Nós conversamos um pouquinho sobre isso semana passada e muito provavelmente, se eu soubesse que na vida anterior o Gilberto ele não foi uma pessoa muito legal comigo, consequentemente nessa vida a probabilidade de estarmos juntos fazendo um estudo de quarta-feira numa casa espírita é quase zero, tá? Então, é, eu acho que a grande cereja do bolo quando a gente fala de esquecimento do passado, né, é a gente entender que o livre conhecimento daquilo que a gente foi e de todas as trocas entre pessoas que a gente teve, isso não seria salutar, tá? Não seria interessante porque isso comprometeria todo o trabalho realizado, ok? É isso. Irmão Gilberto, gostaria de comentar sobre essa questão? Gilbertinho. Gilbertinho. Gilbertinho tá off aqui, gente. Já já ele volta, viu? Bom, alguém gostaria de falar, pessoal? É só eu que tenho dúvidas e algumas angústias relacionadas ao esquecimento do passado aqui. Alguém já parou para pensar sobre isso? Chama a atenção de vocês esse tema do porquê que nós não nos lembramos daquilo que a gente foi, né? É, daquilo que a gente vai ser, né? Então, assim, o presente de fato é um presente, porque é uma forma. A consciência de nós mesmos está acontecendo agora, tá? E então, assim, a gente tem que aproveitar, né? Me frustra um pouco, confesso a vocês, essa coisa de eu não saber o que eu fiz lá atrás, porque é como se eu não tivesse controle sobre a minha própria vida, sobre a minha própria existência enquanto espírito. E isso me frustra um pouco, mas eu entendo a providência divina nesse sentido por conta de todas essas trocas que a gente está conversando aqui agora, tá? Mas eu não saber o que eu fiz me limita um pouco, né? Mais do que já limita, no sentido de eu não conseguir muitas vezes encontrar o caminho certo onde eu devo trilhar de repente. Sabe? Tem hora que a gente se sente meio perdido nessa grande selva de pedras que a gente vive. Então, de repente, se a gente soubesse um pouco melhor aquilo que a gente já foi, as profissões que a gente já teve, né? O contato com pessoas que a gente viu que no passado não deu muito certo, para a gente não repetir, não cair no mesmo erro, tá? De repente seria algo interessante para a gente tentar ter maior êxito. Mas quem sou eu na fila do pão para querer entender a providência divina nesse sentido? Irmão Gilberto? Irmão Gilberto? Gilbertinho? Olha lá, que não viu sua mão. Gilbertinho ainda tá trocando fralda, gente. Já já ele volta aí. Bom, Ô, Leandro, a Silmara quer falar. Ela ergueu a mãozinha ali. pode falar, irmã. Ah, às vezes, Leandro, quando a pessoa não lembra, ela fica, como se diz, ela fica um pouco pensativa, meio assim. Mas quando você lembra também, você fica meio perdida também. Eu falo por experiência própria, porque eu já quase
as reencarnações minhas já tá quase tudo num quebra-cabeça formando já. E eu cheguei num ponto que, da lembrança que eu tenho, e eu cheguei a um ponto que não é legal. Por quê? Porque você vai saber coisas que você fez que não você, como você já evoluiu, você não aceita muito, entendeu? E tem pessoas que não teriam condições. Você está entendendo? Então, eu acho que assim, Deus é perfeito em tudo, porque esse Deus esquecimento tem algo de importância. Porque, veja bem, se todo mundo lembrasse, quem, vamos supor, se uma pessoa que reencarnou descobre que foi assassino. E nessa reencarnação, ele é uma pessoa boa. Só que o orgulho e a vaidade vai se tornar aquilo que ele fez jogar para trás, porque ele não vai aceitar. E ele não vai querer ele não vai querer melhorar. Porque foi para que eu vou melhorar? Eu fui aquilo, eu vou continuar sendo. Então, para a espiritualidade superior, não é de bom tom o ser humano vai lembrar. Só que tem assim, se você fazer regressão, você vai descobrir. Lógico, tem pessoas que vai, com pessoas especializadas, tudo. Eu nunca fui. Eu estou fazendo, só que chegou um momento, para mim, que basta. Então, quando você vai, talvez você vai evoluindo espiritualmente, você chega num patamar que você vê que não é importante você lembrar o que você fez. O importante é que você vai fazer daqui para frente. Porque você vai trazendo coisas que não vai te ajudar, pelo contrário. No meu caso, tudo que eu já lembrei, eu começo a ficar com mais raiva de mim. Por quê? Porque eu sei que tudo que eu fiz hoje eu estou pagando. Está sendo cobrado. Você está entendendo? Então, isso não é legal. Se eu tivesse, vamos dizer assim, uma estrutura, talvez não aguentaria. De tudo que eu fiz, do que eu lembrei, fiz regressão, e você vê que você está passando as suas atitudes, então é complicado. Então, eu acho assim, cada um não lembrando é melhor, porque não é fácil para quem lembra e tentar seguir em frente. Porque você vai lembrar um lado sombrio, porque todos nós temos um lado sombrio. E às vezes o nosso psicológico não está tão equilibrado. Então, por isso que tem o esquecimento, e às vezes é melhor não fuçar, porque minha mãe falava uma coisa, é verdade. Quem fuça muito, acha, e às vezes não gosta do que vai achar. Aí, em vez de você conseguir evoluir, estaciona. E aí pode ser que uma existência nessa você acaba perdendo. Sim, É isso. é isso mesmo. Eu concordo plenamente. Beth, fique à vontade, minha amiga. Oi, pessoal. Essa questão de lembrar do passado, isso não me frustra, me assusta. Porque eu falo assim, justamente sobre Deus, o que a gente foi. Aí quando você fala assim, às vezes eu fico meio perdido, sem saber se eu estou no caminho certo. O que eu tento, às vezes, me apoiar para superar isso, é assim, quando eu estou naquelas dificuldades, aquela coisa que é a dificuldade ali onde pega, onde normalmente emperra, que aí eu falo, nossa, meu Deus, estou tentando fazer as coisas certas, mas tá difícil, não sei o quê. Aí eu lembro daquele trecho do Evangelho que fala que normalmente as provas têm correlação com as atitudes do passado. Então eu falo, bom, se o que está pegando hoje, minha dificuldade é isso, então pode ser que a minha falha tenha sido em alguma coisa nessa, nessa área. Então, eu tenho que melhorar nesse aspecto. Então, eu tento buscar a minha luzinha aí no fim do túnel, a minha coisa, nesse ponto. A minha dificuldade é essa? Isso está muito difícil, tá? Então, é porque provavelmente eu devo ter errado num ponto semelhante a esse. Então, agora eu preciso fazer diferente. Então, é onde eu tento, às vezes, falar, não, então vamos exercitar o que a gente precisa exercitar, não sei, a paciência, a tolerância, mudar a atitude, ser mais
mais afetiva, não sei. Então, eu tento fazer disso o meu ponto de partida, que já que eu não sei o que, que eu fiz nas outras existências, mas se existe uma correlação entre ação e reação, eu tento me apegar por isso aí, dessa forma, né? Então, eu tenho que melhorar, tenho que fazer isso diferente. E é onde eu acho que às vezes a gente vai conseguindo tocar um pouquinho mais, meio nos trancos, nos barrancos, mas a gente vai tocando e depois vai, aos poucos, a situação vai se apaziguando. Mas tem hora que é difícil, a gente fica perdida mesmo. É isso mesmo. Obrigado, irmã, pela participação. Irmão Gilberto, quer falar um pouquinho sobre o esquecimento do passado? É, é uma situação que é, é, é um, é uma situação de difícil de a gente comentar, porque a gente não sabe exatamente o como é que é feito isso. Deram uma pincelada para nós, mas exatamente o como acontece e o porquê acontece é um pouquinho difícil. Esse esquecimento do passado, eu falo um pouquinho e falo bem resumidamente que esse esquecimento do passado ele é necessário para nós. Eu acho que para mim, eu acho que esse é o resumo que eu posso dizer, que eu levo comigo, que a gente esquece o que aconteceu do passado para que nós possamos trabalhar coisas melhores dessa nova existência para frente, né? Fazer um novo recomeço, esquecermos do passado, ah, entre aspas, né? E tocar uma nova vida. Esse entre aspas que eu quis dizer, pessoal, não é esquecer o passado. O passado já está escrito na nossa história e nós não conseguimos esquecer. Mas nós podemos utilizar isso do passado, isso que aconteceu no passado, de uma maneira em que nós não devemos fazer igual. Só que em determinadas situações, há tamanho ódio, há tamanho rancor, há tamanho. Como que eu posso dizer? Não, aquilo que o determinada pessoa fez para mim não me desce igual lá abaixo. E isso, quando há esse esquecimento, há o véu de esquecimento no meio do caminho, faz com que nós tenhamos esse rancor, essa raiva, esse ódio colocado de lado e nós somos colocados novamente a essas pessoas, juntamente com essas pessoas, para que nós possamos trabalhar, perdoar essas pessoas e fazer um novo recomeço juntamente com elas, seja ela para conosco ou nós para com elas, né? Ela que fez alguma coisa para nós ou nós fizemos alguma coisa para elas. Então, isso é o que o que eu levo comigo sobre quando nós falamos sobre o véu do esquecimento e sobre o esquecimento do passado. Tá certo, pessoal? É o que eu tenho juntamente comigo e juntamente nessa aula, nesse bate-papo, eu acredito que eu vou conseguir agregar mais algumas coisinhas juntamente com o que vocês têm dividido aí conosco aí, tá bom? Né? Perfeito. Depois a gente pode colocar mais algumas cartas sobre a mesa aqui para conversar. Bom, vamos aqui. E uma coisa importante que fala até aqui no complemento dessa resposta, ele nos traz assim, ó, não temos é certo durante a vida corpórea lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Tá? Então aquilo que a gente tem hoje de gostos, né, de intuição sobre as coisas, né, as nossas tendências, daquilo que a gente gosta, né, seja de aspecto cultural, seja, né, em aspectos físicos, e etc. Tá? Isso tudo tem muito a ver com aquilo que a gente já
trouxe conosco de bagagem das nossas vidas anteriores, certo? E a nossa consciência, que é o desejo de experimentar, o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores, tá? Então, a nossa consciência tenta, sempre que possível, nos limitar, tá? Nos podar, no sentido de não fazer com que a gente caia em determinadas armadilhas novamente, tá? De tendências negativas que a gente trouxe conosco, tá? Porque a gente traz as coisas negativas e traz as coisas positivas, tá? E eu só sei de uma coisa, pessoal, o negócio, né? Esse tal do véu do esquecimento é muito bem feito, tá? Quem criou tá de parabéns, certo? Porque imaginem o seguinte, pessoal, é uma sinfonia, tá? Tão grande, tá? São tantos músicos tocando essa sinfonia ao mesmo tempo e cria-se uma harmonia nesse sentido para as coisas darem certo, tá? E dentro disso tudo a gente tem uma grande coisa por trás, que é o planejamento reencarnatório, né? Eu sempre brinco que quando a gente acaba de assistir um filme, né, começam a aparecer os créditos dos filmes. E quantas centenas e centenas de pessoas aparecem ali que de certa forma tiveram a sua contribuição para aquele filme, tá? No nosso planejamento reencarnatório a coisa é semelhante, tá? Quantas e quantas pessoas participam desse nosso planejamento reencarnatório, tá? Quantas idas e vindas, quantas pessoas, quantos encontros e desencontros, tá? Quantas peças desse grande quebra-cabeça têm que ser movimentadas, né? E tentadas milimetricamente ser encaixadas para que as coisas funcionem bem, tá? Então, assim, é muito bacana tudo isso, certo? 394, irmão, por favor. Para quem gosta de ler, Beth, entre outras pessoas aí, eu coloquei aí Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, autor Hermínio Miranda. Não vou falar muito, mas esse livro ele descreve uma personagem que ela deixa um pouquinho de ter esse véu do esquecimento, o esquecimento do passado. Quem tiver a curiosidade, vale a pena ler um pouquinho. Eu tentei ler esse livro 2 vezes, eu parei as 2 vezes no mesmo lugar. Eu não consegui concluir eles. Quem quiser ler, até onde eu li, é bastante proveitoso. É bastante proveitoso. Quem quiser ler esse livro aí. 394, né? Isso. Nos mundos mais avançados que a Terra, os habitantes que não estão sujeitos a todas as nossas necessidades físicas e enfermidades compreendem que são mais felizes que nós. A felicidade em geral é relativa e somente pode ser sentida se for comparada com um estado menos feliz. Como alguns desses mundos ainda não atingiram um estado de perfeição, seus habitantes também devem ter, a seu modo, razões para aborrecer. Na Terra, mesmo o rico, que não sofre as angústias das necessidades materiais como o pobre, não está livre das dificuldades que tornaram a vida amarga. Sendo assim, pergunto, na situação em que se encontram, os habitantes desse mundo não se consideram tão infelizes quanto nós e não lamentam a própria sorte, já que não se lembram das existências entre mundos inferiores que lhes serviram de comparação? Essas perguntas requerem 2 respostas distintas. Existe mundo onde os habitantes possuem uma lembrança clara e precisa de suas existências anteriores. Por isso sabem apreciar a felicidade que Deus lhe permite desfrutar. Existem outros onde os habitantes vivem melhor do que na Terra, mas
nem por isso deixam de experimentar grandes aborrecimentos e até mesmo infortúnios. Esses não, esses não apreciam a felicidade de que desfrutam, por não terem a lembrança de um estado ainda mais infeliz. Entretanto, eles não apreciam essa felicidade enquanto encarnados. Apreciam-na como espíritos livres, desencarnados. Podemos ler até aqui, Lê? Porque no meu aqui ele dá como comentário de Kardec a um outro trecho aqui. Eu acho que o comentário vai ser importante para complementar, Então, viu? então vamos lá. Será que não existe uma sabedoria divina no fato de o homem esquecer suas existências anteriores, principalmente aquelas que foram muito dolorosas? Nos mundos superiores, onde a lembrança da existência infelizes não passa de um pesadelo, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades do presente não seriam agravadas pela lembrança de tudo o que já se suportou. Assim, podemos concluir que tudo o que Deus faz é bem feito, e não nos cabe criticar suas obras, nem dizer como ele deveria reger o universo. Ai, Né? a lembrança do que fizemos no passado teria inconvenientes muito graves. Poderia, em algumas situações, humilhar-nos excessivamente, em outras, exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus dá para nós o nosso aperfeiçoamento, apenas aquilo que precisamos, ou seja, a voz da consciência e as nossas tendências intuitivas, privando-nos da lembrança de outras existências, pois essa lembrança poderia nos prejudicar. Acrescentamos ainda que, se pudéssemos lembrar do que fizemos, lembraríamos também do que os outros fizeram. Essas lembranças poderiam causar efeitos terríveis em nossas relações sociais. Como nem sempre podemos nos orgulhar do nosso passado, não deixa de ser uma felicidade quando ele nos é ocultado. O esquecimento do passado está em concordância com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores à Terra. Nesses mundos, onde apenas reina o bem, a lembrança do passado nada tem de doloroso, razão pela qual é possível recordar as existências anteriores, assim como recordamos o que fizemos no dia de ontem. Para os espíritos que já estão vivendo em mundos melhores, a lembrança dos mundos inferiores não passa de um simples pesadelo. Você quer? Sim. O que me chama a atenção aqui e o que me conforta é saber que quando a gente evoluir e não tiver mais a necessidade da reencarnação, esse véu do esquecimento vai terminar, tá? Juntamente com aquela necessidade de reencarnação, certo? E aqui está dizendo um pouco sobre os espíritos felizes, né? Que para eles não importa ter esses acessos, que eles já alcançaram um nível de compreensão de vida que eles entendem que aqueles momentos difíceis, dolorosos, que eles foram maus, foi algo que serviu de aprendizado, de certa forma, para eles. Então, isso não os afeta mais, tá? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente pode dar prosseguimento aqui na nossa próxima questão. Alguém gostaria de comentar? Bom, aqui fala um pouco sobre a questão de felicidade, né? Até eu achei que fugiu um pouco até fora do tema, mas enfim, né? Falando um pouco de felicidade, né? E aqui tem uma parte que fala, né? Que quem somos nós para querer criticar o Criador, né? As obras divinas,
né? Que ele que regula o universo. Quem somos nós para querer regular esse universo, certo? Então, é isso. Questão 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Certo? Então, para algumas pessoas é revelado, para outras não. Né? Algumas forçam essa situação no sentido de forçar no bom sentido, tá? Nem todos estão, na verdade, no bom sentido, mas enfim, para tratar algum trauma, alguma fobia, alguma questão psíquica, né? Existem algumas técnicas que são realizadas que podem dar acesso a algumas reencarnações, tá? Existem bloqueios que não importa o tipo de regressão que você faça, que você não vai conseguir acessar, tá? Mas tem algumas trancas, algumas chaves que ficam disponíveis para serem utilizadas conforme a necessidade, certo? E aqui fala que se a gente soubesse de tudo aquilo que a gente já fez, já foi, né? Que coisas extraordinárias aconteceriam, revelações extraordinárias, né? Seriam colocadas em jogo, tá? Então, vale a pena? Não vale a pena? Né? Como a nossa irmã Mara comentou, será que o nosso ego e o nosso orgulho estão controlados a ponto de eu entender que em uma vida anterior eu, sei lá, fui alguém importante, né? Ou que eu tive um impacto social muito positivo e hoje eu não tenho mais isso, só que por conta de eu já ter sido, né? É o famoso achar que está com o rei na barriga, né? Então você não tem nada nessa vida, mas por outras que você já teve de impacto, você acha que as pessoas têm que te respeitar e você é merecedor de tudo por conta de algo que já aconteceu no passado. Então, assim, mais uma vez a gente percebe a matemática divina atuando no sentido de tentar equalizar, né, igualar todas as pontas para que a gente possa ficar sereno, para que a gente possa ficar neutro nessa vida e tentar agir com o que a gente tem em mãos, com as ferramentas que nós temos à nossa disposição, certo? Como o nosso irmão Gilberto falou bastante, eu vou fazer mais uma aqui então para a gente finalizar. Questão 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Algumas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitação e superexcitada imaginação, tá? Então, tem gente que tem sonhos recorrentes, né? Tem gente que tem sensações recorrentes. Tem pessoas que chegam em determinados lugares e sentem uma assinatura energética sempre com o mesmo padrão, tá? É como se tivessem déjà vus constantes. Então, assim, muita coisa acontece que pode estar ligado a essas trancas mentais, psíquicas, que de certa forma a gente acaba, sabe, meio que abre um pouco a gavetinha, dá uma olhadinha e já fecha de novo, né? Ou simplesmente ser superexcitação mental, como está dizendo aqui, tá? Então, se eu fico muito ligado em determinado tema, em determinado assunto, eu posso superexcitar a minha mente e criar ilusões nesse sentido, tá? Vou dar um exemplo, tá? O Gilbertinho, né, vamos colocar aqui que ele é um ufólogo roxo, né? Ele adora conversar sobre ETs, sobre extraterrestres, sobre seres fora Terra, né? É até um erro a gente falar extraterrestres, tá? Não sei se todo mundo sabe, mas é um erro a gente usar esse termo porque extraterrestre é como se a gente colocasse a Terra como centro do universo, ou seja, tudo que está extra-Terra, né? Ou seja, fora da Terra é algo diferente, quando na verdade somos mais um
na fila do pão, como a gente costuma dizer, certo? Então, não usem esse termo extraterrestres porque é feio, não pega bem hoje em dia, certo? Então, o Gilbertinho ficou assistindo documentários, né, sobre abduções alienígenas o dia inteiro, tá? E aí ele vai dormir e aí ele começa a sonhar que ele está sendo abduzido, tá? Então, a probabilidade dele ser realmente abduzido, nesse caso, é muito pequena, tá? A não ser que gostem muito dele e levem ele para fazer altos papos lá dentro das naves espaciais. Mas fora isso, foi uma simples superexcitação mental, tá? E isso acontece muito, tá? Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de jogar videogame. E quando eu pegava jogos novos para jogar, né, que eu ficava varando madrugadas jogando videogame, quando eu ia deitar, as imagens daqueles jogos ficavam na minha cabeça e eu não conseguia desligar, né? Então, isso é um exemplo de superexcitação mental, tá? Então, tomemos cuidado com o que de fato pode ser reminiscências do passado e o que é simplesmente uma superexcitação mental, psíquica, que cria ilusões nas nossas cabecinhas, ok? É isso, irmão Gilberto. Ah, alguns estudos, algumas coisas que nós já falamos anteriormente, Lê, alguns desses déjà vus, alguns desses sonhos, muitas das vezes podemos trazer, às vezes, como soluções de alguns problemas que tivemos ou que até mesmo iremos ter, por tamanha complexidade. Isso vem nos auxiliar de uma certa maneira para que possamos, em determinados momentos, saber da melhor maneira possível como dissolucionar, como dissolver tamanha, tamanho problema que iremos enfrentar. Então, temos que dar importância. Alguma coisa tem, por exemplo, né, como o Leandro falou aí, dos déjà vus, dos nossos sonhos, alguma coisa tem isso daí, exceto esses casos onde a superexcitação da imaginação ela está aflorada. Mas em outros casos, alguma coisa tem a nos dizer. Como diz um colega meu, grava no seu HDzinho que essa informação será, de uma maneira ou de outra, será utilizada. Tá certo? E pra gente finalizar, pessoal, o que é importante disso tudo aqui? Nós não finalizamos ainda o tema, tá? Temos aí algumas questões ainda, mas o que fica aqui pra nós? Deixa eu só marcar aqui, enquanto a gente vai conversando. O que é importante? Na verdade, é entender que vidas passadas para nós não importam muito, tá? A não ser que seja por alguma questão clínica, tá? Algum tratamento específico que você esteja fazendo, não busque respostas daquilo que você não quer ter essas respostas, tá? Porque pode traumatizar, pode não ser legal e vivamos o presente, tá? O presente, o próprio nome já disse, é um presente dado por Deus, é agora que nós estamos com plena consciência de quem nós somos, tá? E o que fomos ou deixamos de ser ficou para trás, tá? Como eu disse, tem hora que a gente fica pensando, poxa vida, mas eu não sei o que eu fiz, como que eu vou ser responsável por aquilo que eu não me recordo de ter feito, tá? É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, vou usar uma figura bem chula aqui, tá? Mas, por exemplo, imaginem a figura folclórica do lobisomem, por exemplo, tá? Que é uma pessoa que na lua cheia se transforma e ele perde a sua noção humana e começa a ter um instinto animal, tá? E aí ele acorda no outro dia, ele não vai se lembrar de nada que ele fez, mas ele continuava sendo ele e ele fez muita coisa feia nessa sua transformação. Então, ele continuou sendo ele, mas ele não tinha consciência do que ele fez.
E ele vai ter que pagar por aquilo que ele fez, que na verdade ele não tenha consciência de que tenha feito. Entendem qual que é a lógica da coisa? Então, assim, a gente hoje está pagando por aquilo que a gente fez, que a gente não se lembra, tá? Mais ainda é responsabilidade nossa, tá? Não tem como fugir disso. É assim que Deus quer, é assim que a ferramenta do véu do esquecimento funciona e nós temos que dançar conforme a música, ok? Então dancemos dessa maneira, tá? E o que vai ser daqui para frente? Bom, o que vai ser daqui para frente vai depender de como a gente deixar a nossa existência aqui na Terra, tá? Se você quer saber aquilo que você foi e aquilo que você vai ser, basta para você olhar para o seu eu de agora, tá? Aquilo que você já conquistou ou que ainda falta conquistar. Isso é o seu conjunto, tá? Esse é o seu eu. Isso é aquilo que você conquistou das vidas anteriores e que você está buscando para suas vidas futuras. Então, cuidemos, mais uma vez, presente é a palavra, tá? A nossa palavra-chave é o presente, tá? Vivamos bem o presente, né? E eu acho que é isso. Não vou ficar filosofando muito aqui, porque como eu disse, eu tenho algumas questões íntimas com relação a isso, que ainda não encontrei respostas, tá? Lógico, a resposta vai vir quando parar de reencarnar, mas até lá eu ainda tenho algumas pecinhas do meu quebra-cabeça íntimo para encaixar. Certo, irmão? Mas alguma consideração final? Você falou sobre regressão, a gente tomar cuidado. Eu não sei se no seu livro vai falar no final do capítulo, depois da questão 399. Desce um pouquinho, Lê. No finalzinho dela. Não, acho que não fala sobre a regressão das vidas passadas. Mas é de suma importância, como você mesmo disse, Leandro, que nós possamos buscar um profissional capacitado, gabaritado, se nós formos usar dessa técnica não para curiosidade, mas para tratarmos de algum mal que nós estejamos passando, psicológico ou de algum desse caminho. Porque em outros estudos que eu participei, nós falávamos que o tempo é o que soluciona todos os nossos problemas. Cada problema que nós estamos passando, de acordo com devido ao véu do esquecimento, ele é de suma importância. Mais cedo ou mais tarde, de acordo com a nossa aceitação, de acordo com o nosso livre-arbítrio e de acordo com a nossa resignação também, vai fazer com que nós superemos cada um desses nossos problemas. Então, nós vamos solucionar, tá certo? Então, nós tenhamos consciência disso, vamos trabalhando a nossa paciência, a nossa calma e vamos vivendo o mais importante, o presente, fazendo desse presente um novo recomeço, uma nova melhora para o nosso eu, tá certo? Lê? Nada mais a declarar. Finalizo aqui a minha parte, pessoal. Agradeço muito aí a presença de todos, tá bom? Muito feliz, muito contente, né? Temos aí bastante gente participando hoje conosco, tá? É uma alegria para nós ver esse interesse de todos aí, tá? E dúvidas, perguntas, nos chamem, pessoal. Fiquem à vontade, tá? Estamos aqui para compartilhar conhecimentos, ideias, experiências, tá bom? E estamos com algumas ideias aqui. Começamos hoje a esboçar alguma coisa nova para a gente poder estar conversando. E talvez na semana que vem ou na outra a gente traga aí alguma nova informaçãozinha para vocês, sempre no sentido de melhorar os nossos bate-papos cada vez mais, certo? Irmão, quer fazer a nossa prece final, então? Sim, senhor. Bora lá. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, tá, pessoal? Perderam um tempinho aí da sua noite para estar juntamente conosco. Aí agradeço imensamente. Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, sentar confortavelmente em suas acomodações, se assim puderem, e agradecer ao Pai por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos todos reunidos. Agradecermos também ao Pai por ter designado bons irmãos
para estar juntamente conosco, trazendo as boas intuições, as boas palavras, as boas colocações, para que nós pudemos distribuir para todos vocês, pessoal. Agradecer pelo nosso trabalho, pelo nosso prato de comida, por tudo o que nós temos recebido do Pai. Não só as coisas boas, também as coisas ruins, pois as coisas ruins elas são necessárias para tirar nós da mesmice, das acomodações e fazermos com que nós busquemos coisas novas para as nossas vidas, coisas boas, sorrisos, alegrias e que sejamos seres mais iluminados, principalmente com as instruções, com os esclarecimentos dessa noite. O meu muito obrigado a Deus Pai Todo-Poderoso. E para encerrar os estudos dessa noite, vamos fazer a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Uma ótima noite a todos vocês e fiquem na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo estudo. Tchau, pessoal. Boa Fiquem com noite. Deus. Boa noite. Até mais. Boa noite.